A graça e a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, meus queridos amigos. Chegamos pela misericórdia e graça de Deus ao início de mais uma semana e eu quero convidar você a mais uma vez parar por alguns minutos, assentar-se, pegar a sua Bíblia e juntos meditarmos um pouco na preciosa palavra de Deus. Hoje no livro de Salmos, capítulo 119, um trecho bastante conhecido nos versos 9, 10 e 11 que dizem assim: Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Chega a ser redundante dizermos que é muito importante esse texto, uma vez que a Bíblia diz que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para corrigir, para repreender. Mas nos chama a atenção nesse texto a profundidade e a seriedade dessa pergunta. Como purificará o homem o seu caminho? É uma pergunta feita por uma pessoa que quer realmente descobrir como fazer isso. É como se alguém tivesse recebido uma tarefa muito importante, muito difícil, e essa pessoa perguntasse: mas como eu vou fazer isso? Como eu vou realizar essa tarefa? Uma outra coisa importante que temos nesse texto é que o texto não fala de alguém que não está sujo, mas de alguém que quer se limpar. Todos os dias nós estamos expostos, onde vamos, pelo que vemos, pelo que ouvimos, às contaminações e sujeiras de um mundo contaminado pelo pecado. Estamos vivendo agora um tempo onde todo mundo quer se higienizar para não se contaminar com um vírus. Ah, se tivéssemos essa mesma consciência com relação ao pecado. E assim como uma pessoa que no final do dia precisa de um banho para se limpar, nós precisamos de purificação, nós precisamos de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Graças a Deus que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Mas vivemos um tempo em que o homem se tornou escravo daquilo que ele considera ser a sua liberdade. E Isaías chegou a dizer: sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, ou seja, estou sujo no meio de um povo sujo, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a geração de Noé se corrompeu, a geração de Moisés se corrompeu, a geração de Isaías, a geração de Paulo se corromperam, a nossa geração se corrompeu. E o que é corrupção? É deterioração, é modificação, mudança das características originais. Foi o que aconteceu no Éden. As características originais do homem foram contaminadas. Então a pergunta do salmista é pertinente: como o homem vai se purificar? A primeira resposta que o salmista dá é ajustando o seu caminho com a palavra de Deus. E como fazemos isso? Num outro salmo, nós lemos o salmista dizendo assim: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algo errado. Buscar a direção de Deus, então, é algo importantíssimo para ajustar o nosso caminho à vontade do Senhor. Vê se há em mim algo errado e me coloca no caminho certo. O conselho que o Senhor deu a Josué foi: Josué, não se afaste desse livro. Antes, medita nele dia e noite. E Salmo 1 diz que é feliz quem medita nele dia e noite. Medita nele dia e noite para ter o cuidado de fazer. Não basta conhecer a palavra se não for fazer. Em Mateus, o Senhor diz aos homens naquele tempo: olha, errais não conhecendo as Escrituras. Como vamos acertar o nosso caminho se não conhecemos a palavra de Deus e a direção que Deus quer que andemos? Mas muitas pessoas leem a palavra, mas não a colocam em prática. A esses o Senhor diz lá no Evangelho de João: se sabes estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. É preciso conhecer a palavra para fazer, para fugir das tentações, para saber o certo e o errado. E a Bíblia nos dá muitos exemplos de homens que basearam a sua vida naquilo que aprenderam da palavra do Senhor. Nós podemos falar de José, um homem que resolveu fugir das tentações. Paulo diz em Timóteo: foge das paixões, das tentações da mocidade. A primeira carta de João nos diz: olha, não ame o mundo. O que há no mundo não vem do Pai. E José foi um homem escravo que decidiu não se envolver com a esposa do seu patrão. Ela estava interessada nele. Ele poderia ali tentar desabafar tudo aquilo que tinha sofrido, mas ele decidiu fugir. Seria vaiado pelos amigos no nosso tempo.
mas ele preferiu ficar com o que tinha aprendido e resolveu fugir daquela tentação. Daniel, um outro homem que nos ensina a ser determinado. Um homem escravo, fora do seu país, não estava com seus pais, fora da sua religião, vamos dizer assim, fora da sua igreja, como estamos nos dias de hoje. E ele determinou no seu coração não se contaminar com as coisas que lhe foram oferecidas naquele mundo novo. Ele sabia que ele estava ali escravo. E muitas pessoas estão vivendo escravas do pecado, achando que estão livres. Mas Daniel determinou no seu coração não se contaminar. Nós temos Josué, um homem exemplo de fazer a escolha certa, mesmo diante de muitas escolhas erradas. Ele disse, se vocês querem servir aos deuses dos vossos pais, ou os deuses desse lugar, ou os deuses de onde vocês vieram, vocês podem fazer isso, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Um homem que decidiu andar na contramão, até mesmo se o seu próprio povo não quisesse andar com ele. Que determinação. Nós temos Paulo, que decidiu mudar a sua vida, mesmo tendo todos os motivos, como ele mesmo disse, para se orgulhar. Ele disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E isso é uma coisa importante. Não dá para servir a Deus com saudade daquilo que deixamos no mundo. Israel ficou com saudade do Egito e todos eles morreram no deserto, não chegaram a entrar na terra. Hebreus nos diz que devemos deixar todo o embaraço, todo o pecado que tão de perto nos rodeia. Então Paulo, o conselho dele de mudança é esquecendo do que para trás fica e avançando. Como avançar é difícil, implica em luta, em esforço, como um time tem dificuldade de avançar e chegar ao seu propósito do outro lado. A porfia, a luta, mas Paulo diz, eu esqueço do que fica para trás, eu avançando para o que está diante de mim, eu prossigo para o alvo. O cristão precisa ter um alvo, e esse alvo é ser como Cristo, andar como Cristo. Todas essas coisas nos levam a ajustar o nosso caminho com a palavra de Deus. A segunda coisa que o salmista diz que precisamos fazer é buscar ao Senhor de todo o coração. Ele demonstra com uma profundidade, ele diz, de todo o meu coração eu te busquei. Buscar de todo o coração é algo muito profundo. Lá em Deuteronômio diz, você vai amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, né? A sede dos sentimentos e da motivação, de toda a tua alma, a vitalidade, o tempo integral e de todo o teu entendimento, a inteligência. O apóstolo Paulo nos pede, por exemplo, para fazer um culto racional e de toda a tua força, a nossa vontade, o nosso esforço precisa estar envolvido nesse desejo. Em Neemias nós vemos o povo reconstruindo os muros daquela cidade em 52 dias, mas a Bíblia diz que era porque o coração do povo estava inclinado àquela obra. Nosso coração precisa estar inclinado a caminhar na direção de Deus e a nos purificarmos. E a última parte do texto nos diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O embaixador pregou isso aqui uma vez e ele disse 3 pontos. Ele disse, nesse texto nós temos a melhor coisa, o melhor lugar e o melhor propósito. Qual é a melhor coisa? Esconder a palavra de Deus. Às vezes a gente pensa em esconder como algo errado, esconder coisas erradas que fez, mas o texto dá a ideia de guardar com segurança. E ele diz, eu escondi a tua palavra, não quero perdê-la. Escondeu aonde? O melhor lugar, no meu coração. Provérbios diz que do coração procedem as saídas da vida. E se a palavra de Deus estiver lá, as saídas da vida vão passar pela palavra de Deus. E o último ponto, o melhor propósito, para não pecar contra ti. Não era por medo da consequência do pecado, não era simplesmente por decorar que ele escondeu para não errar contra o seu Deus. Que essa seja a nossa escolha todos os dias, que esse seja o nosso desejo todos os dias. Ajustar o nosso caminho ao caminho à palavra do Senhor, buscar o Senhor de todo o coração e de todo o coração querer ser limpo do pecado e guardar a palavra de Deus no coração para não errar contra Ele. Que o Senhor nos abençoe nessa decisão de nos mantermos limpos nesse mundo contaminado para a glória do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe.